Então, nosso tema é preparando para os dias que virão. E eu já falo rápido, mas agora eu vou ter que falar mais rápido, porque esse tema eu dei em 5 aulas, e vou dar em 5 aulas em Goiânia. Isso aqui nós vamos dar em 2 aulas. Então já está resumido aqui, tem uma parte que está para Goiânia que não está aqui, e tem vários aqui que fizeram lá em Belo Horizonte, já pegaram bastante. Então, escutem rápido, porque vocês estão com a vantagem. Vocês têm 2 orelhas e eu só tenho uma boca. Então, é 2 contra 1. Você vai pondo as duas orelhas para ouvir rápido. Vamos abrir em Mateus 24. Versículo 25. Todo mundo sabe que Mateus 24 é o sermão profético de Jesus sobre os últimos dias. E eu queria ressaltar aqui um propósito dele em dar essas explicações sobre os últimos dias. Ele diz, no versículo 25, é um versículo muito curto: eis que de antemão vô-lo tenho dito. Ou seja, você está avisado. Basicamente é isso que ele está dizendo aqui. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Ou seja, eu avisei. Versículo 32. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Então, todo mundo dá muita ênfase que Jesus disse que não dá para saber o dia que Jesus virá. E isso é verdade, o dia nem a hora. Mas não dão ênfase no fato de que ele avisou que é um processo, e que esse processo dá para saber da sua proximidade. Ele diz: vocês sabem da figueira, mesmo que não tem sinal nenhum da outra estação, ele já está brotando a folha, então você olhando a folha da figueira, você já sabe que está próximo o verão. Então, as plantas, por algum motivo, têm algum meio de discernir os tempos e as épocas, as mudanças de estações. Então, ele disse: você não pode ficar tranquilo, falando, Jesus vai voltar a qualquer hora e a gente não tem jeito de saber mesmo, então a gente tem que dar sempre certo e tal. Não. Você precisa realmente entender os sinais dos tempos e utilizar os ensinamentos de Jesus para se preparar como ele quis, porque ele avisou, porque ele queria que a gente se preparasse. Então, nosso tema é esse: preparando para os dias que virão. Não sabemos se ele volta daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 20 anos, daqui 10 anos, não sabemos. Mas nós precisamos nos preparar para os dias que virão, baseando-nos em 2 coisas: os jornais e as notícias e a Bíblia e a Palavra de Deus. Nós precisamos usar essas coisas. Uma das maiores exortações de Jesus aqui, poderia, se Mateus 24 fosse um hino, qual que seria o refrão? Porque ele fala de guerras, rumores de guerra, pestes, ele fala de amor esfriar, ele fala de falsos profetas, ele fala de sinais no céu, ele fala de muitas coisas. Então, e na verdade, ele nem para aqui em 24. O sermão profético 24 continua, 25, 26. As parábolas é o mesmo assunto. Então, o sermão profético não é só Mateus 24, continua. Então, durante, mesmo 24 e 25, sim, e 26 e tal, qual é o refrão, se fosse uma música? Que ele volta, ele volta, ele volta. Vigiai. 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 Então, ele alerta muito sobre a necessidade de vigiar. Ele nos dá aviso, ele fala que é um processo, que dá para saber quando está começando e em que pé que está, e ele fala para vigiar, ou seja, vamos pensar assim em 2 coisas:
Quando você fala para uma pessoa fazer uma coisa, é porque ela vai ter tendência de não fazer essa coisa. Porque se ela já tem tendência de fazer, eu não preciso falar para ninguém na fila do almoço, coma, né? Eu não preciso falar para ninguém assistindo o Jogo do Brasil, torça, né? Porque se ele não quer torcer, ele não está aí, não é? Está lá orando, não está torcendo. Mas se ele está aqui, ele vai estar torcendo. Então, uma coisa óbvia a gente nunca manda. Mas uma coisa que tem forte tendência de não fazer, a gente fala e exorta. Por exemplo, a Bíblia fala muito sobre perseverar. Por que fala sobre perseverar? E usa a analogia de uma corrida. E fala sobre oração. Perseverar na oração. Então, as duas coisas muito difíceis de perseverar é oração e corrida. Porque na corrida dá uma vontade louca de parar. E de orar, dá uma vontade louca de parar de orar também. Então ele fala para perseverar. Então a exortação vem contrapor a sua tendência natural. Então se ele fala para vigiar, é porque vai haver uma forte tendência para não vigiar. E a grande necessidade é de vigiar. E isso, eu não sei se o Roberto vai falar sobre isso, porque ele geralmente fala, mas não vi assim necessariamente, mas eu acho que ele vai acabar falando isso, porque não é possível que não vai falar. Mas tudo bem. Se ele não falar, eu vou falar. Porque ele diz muita coisa nos profetas, fala de 3 estados que impedem de vigiar, que é sonolência, que é embriaguez e é cegueira, mas pode ser cegueira ou surdez também, né? É os sentidos realmente fisicamente embotados que não tem jeito de vigiar. Pede um cego para vigiar, se ele for bom de ouvido, talvez ele vigia melhor do que um que vê, né? Mas essas tendências, os profetas falaram que o problema do povo de Deus era essas coisas. Ou é sono, ou é embriaguez, ou é cegueira e surdez. Então nós estamos orando, gente, muito, para que Deus nos acorde, e que Deus acorde os outros, e que Deus nos use para acordar os outros. E gostaria que esse CPPI funcionasse como um alerta para você, para que você se tornasse uma pessoa que vai alertar outras pessoas. Que sua visão desses dias que nós vivemos, do seu estado espiritual interno e do estado espiritual da igreja, fosse aguçado, que você fosse chocado. Ontem eu vim para cá, eu tinha ido dormir muito tarde, 1h da manhã, e fui levantar às 5 para a nossa oração de manhã. E normalmente eu tiro um cochilo depois do almoço e resolve tudo. E ontem não pude. Aí eu vim com o irmão, que também não tinha dormido muita noite, Erivelto. E era depois do almoço. Gente, é um perigo dirigir depois do almoço desse jeito. Várias vezes eu fiz assim. Depois de chegar aqui, perguntei para ele, você passou susto? Ele falou, não, eu estava cochilando também. E ele é ótimo motorista e mesmo com sono dirige bem. Mas nós chegamos bem, graças a Deus, não tem problema nenhum, mas passamos perigo várias vezes, que estava com sono terrível. Então, e a Bíblia diz que a igreja nos últimos dias, o povo de Deus, não vai querer ouvir coisas desagradáveis, vai querer ouvir canção de ninar. E é o que se ouve em maioria dos púlpitos, maioria dos lugares, é canção de ninar. Ou é torcida para ficar mais envolvido ainda, embriagado com as coisas deste mundo. Nós não estamos ouvindo a palavra profética. E aqui também, não sei se você vai ouvir palavra profética, porque nós estamos em preparação profética. O curso tem esse nome, com propósito. Porque a palavra profética não deixa você nem anotar, nem dormir, nem comer e nem torcer para o Brasil. A palavra profética mexe com você tanto que você fica uma pessoa desequilibrada. Então, mesmo que nós estamos orando de madrugada e buscando a Deus e tirando esse tempo aqui, e juntos, intensivos, não quer dizer que a gente está totalmente acordado. Porque nós ainda estamos tratando de coisas e desenhando, e concordando, discordando e falando, mas nós ainda não estamos levando a palavra de Deus a sério, onde realmente mexe com a nossa vida, e mexe com nossas práticas, e mexe com nossas decisões, e faz a gente fazer igual aquele Paulama na história de Nárnia. Alguém já assistiu, já leu, já fez alguma coisa do curso de Nárnia? O Paulama é um ser diferente, inventado por C.S. Lewis,
que estava junto com as crianças, estava todo mundo encantado com aquela musiquinha da bruxa, aquela coisa terrível, aquele cheiro daquele incenso, aquela coisa, e estavam começando a adormecer e ficar entorpecidos, e aí o Paulama também estava junto com isso, mas aí ele falou, esse negócio está ruim, esse negócio não está bom, e ele foi pisar no fogo para apagar o fogo, para que o fogo não fizesse mais incenso, para que o cheiro parasse, para que o povo parasse. E os meninos acordaram e falaram, não é verdade, a palavra de Deus que é verdade. E aí, né, quer dizer, não falou palavra de Deus, porque lá é... Mas estou traduzindo para você na linguagem de hoje. De qualquer forma, tem muitas coisas naquela história de Nárnia que dá para vocês realmente traduzir para a palavra de Deus, porque C.S. Lewis fez com esse propósito, e estava com isso em mente quando ele escreveu. Nós precisamos vigiar, nós precisamos nos preparar. Uma das parábolas mais famosas de Mateus 25 é a parábola das virgens nécias. E o que as virgens tinham que fez elas serem nécias? Elas tinham lâmpada igual às outras, elas tinham azeite igual às outras, não, igual às outras não, mas tinham azeite do mesmo tipo, qualidade, não a quantidade, qualidade. Elas eram virgens, quer dizer, eram cristãos, batizados no Espírito Santo, esperando a volta do noivo, estava todo mundo tudo certo, só tinha uma coisa que não tinha. E Jesus, olha que parábola que está dando nessa sermão. Falou, sai, não te conheço. No fim, bate na porta, não pode ir. Por quê? Não estavam preparadas. Não estavam preparadas. De antemão eu avisei. Você não se preparou, não. Ele volta logo. Não precisa juntar tanto assim, não. Não, um pouquinho de azeite está bom. Não dá certo isso. Então Jesus está querendo dizer na parábola das virgens de que a coisa mais importante não é ser virgem, não é ter lâmpada e ter azeite, é ter azeite que chega para muitas horas de escuridão, para muitas horas difíceis. Então, na hora da aprovação, na hora dos dias que virão, não vai dar tempo para fazer as coisas que eu estou falando hoje, que vocês deviam estar fazendo, que nós devíamos estar fazendo. Não vai dar tempo, não vai precisar mais de um seminário para poder ensinar sobre isso, porque não dá tempo. O tempo é agora. Nós estávamos orando hoje de manhã, eu senti muito forte que Deus quer que cada um de vocês que sacrificaram outras atividades para vir para cá, para buscar Deus, Deus trouxe vocês são um grupo escolhido por Deus, Deus trouxe a dedo. Vocês precisam sair daqui com propostas definidas do que vocês vão mudar na sua rotina no segundo semestre desse ano, até no resto desse mês de julho. Busque a Deus. Deus só responde gente que pergunta coisa definida. Então, com certeza, a visão é muito maravilhosa, mas você precisa saber a próxima coisa para poder dar lugar para outra, para outra, para outra. Então, nós precisamos ser muito práticos nesse tempo aqui, e eu vou terminar a aula amanhã falando sobre um checklist para você dar uma conferida na sua vida, para ver como é que está a sua vida. E você não precisa fazer nada porque eu estou falando. Você tem que fazer uma coisa porque Deus te fala. Então, abre seu espírito hoje para Deus falar com você. Porque não adianta seguir outros, copiar outros, fazer uma coisa que alguém está falando só porque falou. Não, você tem que fazer coisas que o Espírito Santo, que o Pedro falou hoje de manhã, isso é mais importante anotar de tudo. O que Deus está te falando durante esse tempo aqui. E na oração de manhã, anote. Eu anotei coisas hoje. Deus falou comigo hoje de manhã na oração. Viemos de vários lugares do Brasil, primeira vez que a gente ora junto, e Deus estava presente aqui. Amém? Deus estava presente aqui. Deus fala conosco. Ele fala, e tem muitos dias para estarmos na oração, e tem muitos dias para Deus falar conosco aqui. Mas anote essas coisas, e não só anote, faça, mude, engrena alguma coisa na sua vida, muda alguma coisa, porque só teoria não vai bastar. Então, o primeiro sintoma, eu vou dar aqui, vou tentar hoje dar 3 sintomas dos dias que virão e das doenças que atacam as pessoas nesses dias, e como a gente deve, e vou dar antídotos para esses sintomas, e depois a gente vai fazer o checklist no fim da aula amanhã, para ver como é que estamos em relação a essas coisas. E o primeiro sintoma é o versículo 12, que Jesus diz:
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o amor esfriando, esse é o primeiro sintoma e tem muito a ver com essa questão de estar embriagado, estar sonolento, estar fora do ar, né? Não quer dizer que você deixe de ser cristão, não quer dizer que você para de ir à igreja, não quer dizer que você deixe de orar, ler a Bíblia, não. Mas quer dizer que esfriou, o amor esfriou. Você continua orando, continua lendo a Bíblia, continua fazendo tudo normal, mas esfriou. E pelo fato de você estar fazendo as coisas, você não acorda. Você não acorda. Então, alguma coisa, nós precisamos tomar cuidado com esse negócio do amor esfriar. Isso é terrível. Isso é terrível. Quem quer que Deus nos ajude a não esfriar o amor? Tem uma música que a gente está no coração vários dias, né? Como é que é? Envia teu fogo. Envia teu fogo, faz arder, né, dentro de mim. Purifica-me. Faz-me santo. Como tu és santo. Só de pensar nessa música eu sinto emocionado, porque eu sinto que Deus está falando conosco. Um clamor, Deus, envia teu fogo, não está bom do jeito que está, minha vida espiritual não está boa do jeito que está, a igreja não está boa do jeito que está, nossas orações não estão boas do jeito que está, precisa de fogo. E essa música vem do IHOP, né? Antes do IHOP, mas vem lá de Kansas City. Deus está fazendo uma obra no mundo inteiro. Vocês vão ouvir vários irmãos falando sobre essa oração 24/7, mas a oração 24/7 não é uma formulazinha. A oração 24/7 nasce de alguém que tem clamor. Mike Bickle é um cara que tem esse clamor no coração mesmo, um clamor genuíno. A gente não precisa fazer oração 24/7, mas a gente pode fazer. Mas a gente não é uma regra, não é uma fórmula, mas alguma coisa precisa acontecer na igreja em que isso seja uma paixão. O Asher veio lá de Jerusalém e falou sobre fogo nos olhos. Fogo nos olhos. Deus tem que nos dar fogo nos olhos para enfrentar o fogo nos olhos de Jesus. Nós precisamos desse fogo. E a primeira igreja que Deus exorta a ler em Apocalipse é a igreja de Éfeso, que é uma igreja muito boa, pelo que ele fala ali. Mas ele fala assim, tem uma coisa contra ti, que você abandonou o seu primeiro amor. Então, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos pedir a Deus, nós precisamos clamar para que o Evangelho, a palavra, a oração, não seja algo morno dentro de nós, algo que existe, mas não influi, algo que está lá, mas não age em nós. Nós não podemos tolerar isso. Nós temos que fazer alguma coisa para que isso não aconteça. E então aqui vamos para os antídotos, para nos preparar para que o amor não esfrie, nessa época onde vai ter uma tendência mundial de esfriar. E já está tendo, gente, já está tendo muito. Inclusive, gente, tem um livro que está no best-seller de Veja, que chama Foco, que não é de uma pessoa evangélica, mas ele está falando sobre a nossa geração, que é uma geração sem foco, por causa desse negócio de 144 toques, e esse 144, eu sei lá quanto que é, Twitter, por causa de... Caracteres, 144 caracteres, é isso mesmo? 144? Não sei porque esse número, né? Engraçado. Mas... uma geração que não consegue refletir profundamente sobre nada, que está voando sempre em todo o tempo sobre tudo e não tem foco. E o Eliasaf vai estar falando especificamente sobre esse assunto de foco. Mas é muito importante, gente, entender que há uma estratégia satânica para fazer as pessoas ficarem distraídas
E a coisa que nós não podemos fazer é permitir que essa influência cultural nos faça ser pessoas distraídas. Nós não podemos ser distraídos. E nós precisamos ter foco. E o foco precisa ser tão forte que torna a gente meio inútil para outras coisas. O cérebro só tem certo tanto de energia, ele não pode ficar voltado para muita coisa, então ele tem que ficar voltado para o que é prioritário, e o resto ele deleta, ele tira fora, porque o alvo é um só. Jesus, dizem em Hebreus 12, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Quer dizer, Jesus não amava a cruz. Jesus amava a glória que vem depois da cruz. Ele desprezou a cruz. Ele falou assim, é isso que você tem para jogar contra mim, Satanás? Em troca do que eu vou ganhar? Isso é nada. Ele desprezou o desprezo. Ele desprezou, ele enfrentou todas as coisas porque ele tinha foco. E o foco é em cima de uma coisa além. Então nós precisamos ter foco. Mesmo. E esse foco custa caro, ele faz com que você não consiga outras coisas. Seu tempo e sua atenção está voltado para uma coisa só. Se o pessoal ia jogar pedra em Jesus, ele escapava. Se eles iam fazer ele ser rei, ele escapava. Quer dizer, pedrada e elogio não desviava a atenção dele, porque ele estava focado, com o rosto como quem ia para Jerusalém. Pode mandar pedra, não me atinge. Pode mandar elogio, querer fazer-me rei, também não me atinge. Não quero nada dessas coisas, porque meu foco é estar já lançado. É isso que eu quero e não quero mais nada. E ele, a Bíblia diz que ele foi assim e nós devemos ser focados com ele. Ele era um cara focado. A gente deve ser pessoas focadas nele. Ele que deve ser nosso foco. E aqui nos antídotos, aqui na apostila, você vai ver várias referências, mas assim, só vamos passar rapidamente. Primeiro, acumular reservas espirituais, que é as virgens, né, que deveriam ter juntado mais óleo, mais azeite. Você precisa acumular reservas. Quem acumula reservas pode passar sequidão, deserto, noite escura, ele tem reservas. Deus se ausenta, você não encontra nada fora, tudo fora ao redor está ruim, mas dentro você tem reservas. Eu lembro de minha mãe ensinava a gente, desde criança, a decorar versículos. Ela ensinava a gente a decorar versículos, ela amava a Bíblia para valer, ela tomava esses versículos, ela tinha 6 filhos, ela tomava os versículos, aprendíamos salmos, aprendíamos muita coisa de cor, decorava essas coisas. Era uma pessoa que sempre cantava, lia, falava, ensinava, queria que decorasse, mas velhinha, acamada, ela escreveu o livro de Colossenses em papeizinhos, pequenininho, pertinho da cama dela, para ela poder ir decorando. Com 80 e tantos anos de idade, ela nunca teve nada de problema mental, porque a mente estava fazendo ginástica, assim, fisioterapia direto, porque ela estava decorando a Bíblia, a palavra de Deus o tempo todo. Então, a pessoa que tem reservas, que diz aqui em Salmo, ele medita na lei do Senhor dia e noite. E Jeremias fala sobre a pessoa que confia em Deus, espera em Deus, ele dá fruto mesmo na seca, sabe? Como que o Espírito Santo vai cuidar de você e te dar recursos se você não conhece a Bíblia? Praticamente de cor, você precisa ler a Bíblia muito, não temos liberdade. Acho que muitos de vocês devem ter visto uma coisa que estava circulando ali no Facebook sobre alguém recebendo Bíblias pela primeira vez. Alguém viu esse clipezinho de pessoas recebendo Bíblia pela primeira vez? Não tinha, eles estavam falando a língua que a gente não entende. Acho que era chinês, sei lá, coreano, não sei quem que era. Mas, China. Então eles estavam recebendo, era um clipezinho curto, faz chorar. Pegava as Bíblias, aquele amor, aquela coisa, não precisava entender nada do que eles estavam falando. Eu vi um amor pela palavra. Gente, nós precisamos ler muito a Bíblia, decorar muito a Bíblia. Nós precisamos encher da Bíblia, porque a Bíblia fala claramente que quem faz isso tem reservas. Isso é bom você falar na questão de ler, assim, ter a Bíblia o tempo todo na mente, porque vem alguns ataques e a arma poderosa que nós temos é a palavra, a resposta. Exatamente. Lança um dardo, mas você tem a resposta na Bíblia. Isso. A irmã do Salmo 42, eu também tenho lido em casa, que foi o pai
42, 45, que fala que Davi estava passando por luta, ele estava passando por luta, por dificuldade, ele fala assim, mas eu sei que a minha alma ainda te louvará. Amém. Ele tinha certeza. Isso. Ele estava passando por uma situação, mas ele tinha a certeza que a alma dele ia louvar Deus depois daquela situação. Amém. O segundo antídoto aqui tem em Efésios 4:16 e Hebreus 10. 4:16 fala: as juntas se alimentam. As juntas se alimentam, né? O corpo cresce pelo auxílio de cada junta. Então aí a grande pergunta: quem é sua junta? E quem não tem junta, não tem corpo e não cresce. O corpo efetua seu próprio aumento pelo auxílio de cada junta. Você tem que estar juntado com outros. Não basta ler a Bíblia noite e dia e não ter junta. Tem que ter junta, tem que estar no corpo. Tem que ter amigos. Tem que ter ajuda. E o Hebreus 10:24 fala assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes cada vez mais, à medida que aquele dia se aproxima. Quer dizer, gente, precisamos nos preocupar sobre nós e sobre todos os que nós conhecemos, para que eles não fiquem desconjuntados. Quer dizer, sem juntas. Eles não podem ficar, até hoje pode ficar sobrevivendo sozinho, mas vai chegar uma hora em que isso vai ser inviável e não vai estar preparado para os dias que virão. Nós temos algumas revistas de impacto, mas estão dentro de coletâneas, não são avulsas. Mas esse aqui foi o terceiro impacto que saiu. Deus se importa com suas amizades. Isso aqui foi uma matéria assim muito forte, nossos corações. Deus se importa com suas amizades. Precisa saber quem são seus amigos. Eu falei, eu não tenho amigos. Meu Deus. Não sei quantos. Também não tem, né? Tem 200, 100, 500, né? No Facebook. Não é amigo. Amigo é 3, 4, 5. Você tem que saber os nomes deles e tem que saber, esses são amigos mesmo, e esses eu falo mesmo, esse eu abro mesmo, esse realmente, se eu precisar de ajuda, eu posso falar qualquer coisa, essa é a minha junta. Então, assim, eu aconselho, se você... Gente, eu posso usar você como exemplo? Ronaldo lê a revista Impacto há muitos anos e não sabia que tinha essa revista chamada aqui, ó. Ninguém vos engane. E ele estava lendo esses dias como quem recebeu pela primeira vez e viu várias coisas extremamente atuais. Nós vamos até falar sobre esse assunto. Mas eu aconselho, pega essas revistas, tem 6 revistas em cada um, e tem o sumário, dá para você achar os artigos. Muito, muito bom e muito importante. São palavras que continuam martelando nossos corações até hoje. E eu lembrei desse aqui e falei, gente, Deus se importa com suas amizades. Isso não é só para jovem, é para todos nós. Nós precisamos saber que não basta só orar e ler a Bíblia. Deus importa com suas amizades. E se você não tem amizades, tem algum problema na sua vida e precisa resolver esse problema, porque isso é preparar para os dias que virão. Você precisa de amigos mesmo. Alianças fortes no corpo de Cristo. Aliás, esse é um tema lá no Presbitério em Jundiaí. Nós temos 12 pastores reunindo muitos anos já e conversando e passando horas e comendo muito sal juntos, né? Mas ainda não sabemos quanto que nós somos amigos. E essa é a pergunta. Quanto que nós somos realmente amigos? Até onde nós temos amizade? Até onde nós confiamos um no outro? E até onde nós somos realmente pastoreados? Nós precisamos entender isso. Deus precisa realmente mexer com esse assunto em nossas vidas. O terceiro antídoto aqui se encontra em Daniel 1. Só o capítulo inteiro, porque Daniel 1 fala sobre ele cuidar da alimentação lá na Babilônia. Quer dizer, ele não só lia a Bíblia, lia a palavra, orava com a janela aberta, mas ele cuidou em obedecer a palavra em termos de alimentação e correndo risco de vida nisso. Então, depois nós lemos o resto de Daniel inteirinho, tem sinais, maravilhas, visões, não sendo comido por leões, escapando do fogo, tem um monte de coisa de Daniel. Daniel é um livro maravilhoso de ler. Mas a base de Daniel está em que ele viveu a palavra, ele internalizou a palavra, ele correu riscos pela palavra quando era jovem, ele realmente permitiu que a palavra entrasse nele, encarnasse nele. Outro exemplo aqui nós vemos Eliseu,
né? Eliseu largou a fazenda, largou os bois, largou tudo para servir de boy de Elias, né? Servir de jogar água na mão de Elias, fazendeiro rico, largou tudo. Mas ele não estava lá com visão de boy, ele estava lá com visão de profeta. Eu larguei de ser fazendeiro para ser profeta. E o único jeito de ser profeta é jogar água na mão do profeta, eu jogo água na mão dele. E bastante ainda, por cima, né? E então, na hora do vamos ver, na hora que eu disse que não dá tempo mais, Elias, se você me ver quando eu for, você terá. Tem que ser rápido. E eu falei, eu não sei. Elias tinha dúvida se ele pediu o dobro. O cara tinha uma ambição lascada, né? Eliseu tinha... Pede qualquer coisa. Eu quero o dobro seu. Elias olhou para ele. Essa eu não estava esperando. Eu tenho revelação de tudo, menos que você ia pedir isso. Mas aí ele falou assim, tá bom, dura coisa ele pediu. Mas, se você me ver quando eu for embora, você vai ter. Aí, quando ele foi embora, eu falei, eu estou vendo, carro de Israel, seus cavaleiros. Então, fazer o dever de casa, como Daniel fez, como Eliseu fez, significa gastar muitas horas agora, quando tem nada acontecendo, de muito interessante, né? É aproveitar seus feriados, como vocês estão aproveitando, vir para cá, 4 aulas por dia, já é um bom começo, né? É você, assim, ser aplicado mesmo, sabe? É uma pessoa que está fazendo dever de casa, e quando vem o vamos ver, que a gente nunca sabe quando vem o vamos ver, você vai ter, porque você internalizou. Vai para o fogo, eu não sei se Deus vai livrar ou não, mas que a gente não vai adorar seu Deus, não vamos não, fogo nele. Se você não parar de orar, ou pelo menos fechar a janela e orar escondido, você vai para os leões, que vá para os leões também. Então, assim, eles tinham o preparo para os dias que vieram, né? E nós precisamos nos preparar para os dias que virão, que a gente nunca sabe quando é que nós vamos ser cobrados, e na hora de ser cobrado não dá tempo. E o próprio Salomão, né? O próprio Salomão deve ter feito bastante dever de casa. Deus chegou de noite, o que você quer? Quero sabedoria, já estava preparado, estava na ponta da língua, inclusive dormindo já sabia o que ele queria. Dormindo já sabia o que ele queria. Então isso é uma pessoa que está preparada, isso é uma pessoa que está focada. E o último aqui, em Apocalipse 2, a exortação para a igreja de Éfeso, e 3, a exortação para a Laodiceia, ouvir e atender palavras proféticas, exortação e repreensão. Às vezes tomar medidas duras para sujeitar a carne e cortar a atividade que nos amortece a vida espiritual. São duas coisas aqui muito fortes. Ele fala, eu repreendo a todos quantos eu amo. As pessoas não gostam de ouvir palavras negativas. Mas se você não se colocar num lugar onde as pessoas possam falar com você palavras negativas, você não está sendo preparado para os dias que virão. Você tem que falar assim, eu quero saber a verdade, toda a verdade e a pura verdade, doa quem doer. Mas sobre quem? Sobre você mesmo, sobre eu mesmo eu quero saber. Então nós precisamos nos colocar em situações onde Deus ou as pessoas, ou Deus usando as pessoas, e geralmente são as pessoas mais próximas, pode ser até a sogra, Deus pode usar. Pasmem-se, mas Deus usa sogras, mas Ele usa esposas, Ele usa maridos, Ele usa filhos, Ele usa patrões, Ele usa ímpios, Ele usa crianças, Deus usa mula, Deus usa qualquer coisa, para poder nos repreender. E repreensão é duro de ouvir, e a vontade é de se defender, mas nós precisamos aprender a ouvir, primeiro, até o fim, e depois meditar diante de Deus para saber se aquilo realmente é verdade, e se for verdade, nós precisamos emendar nossas atitudes, nossas ações, aceitar essas repreensões. E outra coisa, gente, é ter coragem de tomar medidas drásticas, tá? Às vezes envolve mudar de cidade, às vezes envolve deixar emprego, às vezes envolve cortar amizades, às vezes envolve coisas caras, duras, difíceis, mas enquanto você não obedecer a Deus, sua vida vai ficar morna, não vai estar sendo preparado. Então nós precisamos ter coragem de medidas drásticas para que fiquemos preparados para aquilo que virá. Essa passagem, por exemplo, que Jesus exorta a igreja em Laodiceia, ele não fala para ficar chorando, não.
Ele fala, age. Ele fala para Éfeso, volta às primeiras obras. Ele não fala assim, sinta o primeiro amor, não. Ele fala, volta às primeiras obras. Ele fala sobre ações. Repreendo e castigo a todos quantos amo. Aprende, age, levanta, faz. Então, gente, só oração não resolve, tá? Oração é muito importante, mas só oração não resolve. Tem oração que é substituto de ação. E isso não é bom. Sabe, em vez de agir, ora. Não adianta. Se Deus falou, age. Aí adianta orar. Mas orar em lugar de agir é hipocrisia, é religiosidade, não vai funcionar. Vira a página aí para o segundo sintoma. O espírito de engano. Vamos ler esse trecho aqui em 2 Timóteo. Segundo Timóteo 3:13. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Qual a previsão do tempo? Condições meteorológicas dos últimos dias. Os homens maus ficarão piores, enganando e sendo enganado. Gente, eu assisti, alguém me mandou um link esses dias de um pastor famoso no Brasil. E, nossa, eu fiquei ouvindo tanta coisa boa, muita coisa boa que falou, muita coisa interessante, muita coisa assim. Falei, poxa, que lucidez, que clareza, que interessante. Depois começou a falar umas coisas totalmente do inferno, direto de Satanás. A mesma pessoa. Falei, meu Deus, difícil de não ser enganado. Difícil, porque fala muita coisa boa, muita coisa certa, mas tem o veneno ali para valer. Gente, e vem dos dois lados. Vem de alguém que quer pôr julgo e pôr a lei em cima de você, e vem de alguém que quer falar de uma graça supostamente pura, mas que é absurda, que a Bíblia avisa contra essa graça, desse jeito. Então, irmãos, ele avisa, os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Como que eu faço? Timóteo fala assim, como que eu faço? E ele dá o antídoto aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Presta atenção no que você aprendeu e nas pessoas que te ensinaram. O que ele quer dizer? As pessoas que te ensinaram devem ter frutos, porque se não tiver, não é bom o que deram, tá? Isso é muito importante, sabendo de quem o aprendeu. Olha o fruto da vida da pessoa, para depois você saber se vai ouvir o que tem para dizer. Sabendo de quem eu tenho aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Ele está descrevendo a igreja hoje, no Brasil, no mundo. Está descrevendo a igreja. Está desse jeito, igualzinho. Não tem nem que pôr nem tirar. Mas o que ele diz que tem que fazer? Para não ser afetado por isso? Permaneça na palavra, enfatiza a palavra, aprenda a palavra, prega a palavra e persevera pregando, mesmo que não tenha quem queira ouvir. Continue falando, porque a palavra é a verdade. Em tempo, fora de tempo, retendo, segurando, tem que conhecer como nunca.
Quem discerne notas falsas, nunca estuda o falso, né? Sempre estuda o verdadeiro. A nota verdadeira você tem que estudar. Então, estuda a palavra mesmo. Não estuda as novas heresias, as velhas heresias, as coisas. Não estuda porque não adianta. Porque sempre vai ter novas modalidades. Tem que estudar o verdadeiro tanto que, às vezes, quando aparece o falso, você fala assim, eu não sei o que está errado, mas o que está errado está. O som. Né? Tem gente que pega a nota, né, falsa e antes de ver qualquer coisa, você só pegou a nota, está errado. Então, assim, é um sexto sentido, é uma coisa além. Você tem que estudar a palavra tanto que quando vem a coisa parece tão óbvia, tão clara, tão certo, mas o som não está certo, você descarta. Então, é isso que ele está falando sobre conhecer a palavra desse jeito para não enganar e ser enganado. Sabe, a melhor pessoa para enganar os outros é quem está enganado. Porque ele sinceramente acredita no engano dele, então ele vai conseguir te enganar bem melhor. Se ele quer te enganar, é meio assim, ele tem que ser um bom ator. Mas se ele realmente crê no que ele está falando, aí ele é bem convincente, porque ele mesmo está enganado. Então, enganado e enganando. Isso aí é o que ele diz que vai acontecer. O segundo antídoto aqui, está vários versículos em João, que vão muito mais profundo do que o conhecimento da letra da Bíblia. Ele fala, vocês conhecem aquele que é verdadeiro, aquele que verdadeiro está em vocês. Ele não está falando aqui de conhecimento teológico, bíblico, ele está falando de algo mais profundo do que isso, mais fundo do que isso. Então nós precisamos ir mais fundo, né? Ele fala sobre a unção que vocês receberam, ele fala sobre as ovelhas que conhecem a voz do seu pastor. Então assim, eu acho que vai chegar segunda-feira um livro que eu esqueci de pedir para trazer, ele chama Abaixo da Linha de Fundo. Abaixo da Linha de Fundo é um livreto muito curtinho, verdinho, atrás tem 3 caras, na frente tem um iceberg, e está em cima aquele pedacinho de gelo, mas embaixo está o que pode fundar até o Titanic, né? De tão sério. E então, nesse livreto, o Bob Mumford, que escreveu a Patrola, diz, cuidado com os motivos e as atitudes, coisas lá dentro. A sua teologia, muitas vezes, representa as suas motivações. Você não crê aquilo porque você é convencido intelectualmente. Você crê aquilo porque aquilo te interessa. Sabe? Então, e por isso que eu estou falando de um conhecimento mais profundo do que teologia. Você tem que ter seu coração sondado. Pede a Deus para ir com a lâmpada do Espírito e com as repreensões dos amigos e a conversa assim. Fala, Deus, eu não quero uma teologia teórica, eu quero uma teologia de coração. Eu não quero crer certo, eu quero assim, ter um discurso certo, eu quero ter um coração certo. Então, assim, é muito mais fundo do que conhecimento de citar versículos e coisas, é conhecimento de um compromisso real com Deus, e quando Deus fala que você está errado, abaixa a cabeça, aceite e mude, porque Deus quer mudar o nosso interior. E às vezes Ele mostra para nós, está vendo? Você falava isso porque não te pegava no pé, pegava no pé dos outros. Mas agora que pegou no seu pé, agora você muda a sua teologia. Não é verdade? Aí que a gente percebe, e às vezes a gente não percebe mesmo, e os outros percebem, porque por isso que eu falo que tem que ter amigo, que acompanha há muito tempo, fala, pô, agora você está pregando isso? Né? Você fala contra o divórcio pra caramba, você fala, depois você entra numa situação, e aí, o outro fala, o que aconteceu com você? A Bíblia mudou, a teologia mudou? Não, eu não estava entendendo direito na época. Porque você agora ficou no alvo da Bíblia. A Bíblia virou alvo para você. Virou o canhão para o seu lado. Opa, não é isso que quer dizer, não. É outra coisa. Então, nós precisamos de muita ajuda de Deus para quê? Porque o coração é enganoso e precisa ser sondado pelo Espírito Santo e pelos amigos também. O terceiro antídoto aqui é pelos frutos conhecereis. Gente, esse aqui Jesus avisou muito no Mateus 24 sobre o engano. Gente, nos últimos dias, por exemplo, eu ouvi alguém contando a história, eu não sei se é verdade, mas foi um pastor que falou, vai saber, né, se é verdade. Foi um pastor colega nosso também, hein? Mas ele falou que ouviu que, eu nem sei quem é, no momento, o Abner vai saber quem é, mas eu não sei, porque ele estava na hora lá. E não foi ele que falou, não. Falou o seguinte, que no Congo estavam jogando bola e... Puxa, eu pensei que Deus já estava falando aqui.
Tava os dois times jogando bola e veio um relâmpago e queimou todos os jogadores de um dos times. Deus não vai fazer isso com o Chile, tá? Queimou todos os jogadores de um dos times. Mas não pegou nenhum dos outros, não. Só de um. Todos. E diz que o time que não foi queimado era de uma tribo que tinha muita feitiçaria. Aí você fica assim. E aí? Relâmpago pode vir de Deus? Pode vir do diabo também? Pode! Na Bíblia fala que pode! Ainda fala que nos últimos dias vai acontecer. O falso profeta vai fazer descer fogo do céu. Então, está na Bíblia, então eu acredito. Eu não sei se aconteceu, mas que poderia acontecer, pode. Pode acontecer. Por feitiçaria, pessoas usarem de poder assim. Então, gente, o engano nos últimos dias vai ser muito forte mesmo. Como que a gente não pode fugir do engano segundo Jesus? Como é que a gente sabe quem é? Ele falou, muitos virão em meu nome e dirão. E como que você vai saber? Ele fala, pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. Não pelo discurso, não pelos sinais, não pelos dons. O cara pode ser persuasivo, pode ser dinâmico, pode ser milagreiro, pode ser o que for. Se não tem frutos, não acredite. E onde estão os frutos? Na família, nos mais próximos. Tá? Nos mais próximos. Se você não consegue honrar uma aliança de casamento, se você não consegue honrar seus filhos e criá-los e passar por tempos ruins e bons, se você não consegue ter testemunho bom dos que vivem com você o tempo todo, você não pode ser uma pessoa que ministra a palavra. Não pode, não tem. Então, assim, Jesus foi categórico. Derek Prince escreveu a primeira mensagem que nós traduzimos, que nós pegamos de uma fita, no Ministério da Literatura, há mais de 40 anos, chamada Paternidade. Ele estava com a maletinha, viajando para conferências do mundo inteiro, e o cara, dá licença, o cara era bom mesmo, era mestre dos mestres, um cara muito bom mesmo, maravilhoso, mas Deus falou com ele, Derek, oi, você pode viajar pelo mundo inteiro com essa maletinha sua e todo mundo te aplaudir, todo mundo falar que você ensina direitinho, mas se seus filhos, você não for um pai como devia ser, aos meus olhos você é um fracasso. Isso é uma mensagem muito forte, mesmo. E ele fala nos últimos dias que vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Deus não está brincando. Então é fácil ser iludido por pessoas com dons e com sinais e com eloquência e com sucesso. Mas nada disso prova nada. A única coisa que prova é fruto. Pelos frutos conhecereis. Então Jesus deixou muito claro isso. E essa última passagem nós precisamos ler, porque é uma passagem, vamos dizer, clássica sobre engano. Segundo Tessalonicenses 2. Engraçado que todo mundo estuda 2 Tessalonicenses 2 e acha, e fica falando quem é o anticristo, e que eu não estou nem aí com o anticristo aqui, gente. Nem aí. Ele está falando sobre uma coisa muito mais séria do que o anticristo. Isso aqui é muito mais sério. Por exemplo, é muito mais, assim, que vai ter anticristo, que vai enganar todo mundo e tal, que vai ter a marca da besta, vai ter tudo isso. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com o receptor aqui dentro. Sabe? Você tem que preparar. Você vai conseguir impedir a vinda do anticristo? Não vai. Você vai conseguir discernir quem ele é? Talvez de início também não. Mas isso não interessa. Interessa o princípio do engano. Eu preciso me tornar uma pessoa... Como é que fala agora? Vamos inventar um adjetivo, um advérbio, alguma coisa que é impossível de ser enganado. Como é que fala? Desenganado? Não. Eu sei que não é, mas qual que seria aí? Uma... Hã? Acho que não existe, né? Por isso que não fizeram ainda.
Hã? Imune ao engano. Mas eu queria fazer na palavra engano, mas não tem jeito. Imunes ao engano. Seja quem for. Posso nem saber quem é o anticristo. Eu não vou ser enganado de qualquer jeito. Não preciso saber. Qual que é a marca da besta? Também não preciso saber. Eu só sou imune, tá? Sou imune. Então vamos lá ver aqui, ó. Versículo 7, 2:7. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém até que seja posto fora. E todo mundo fala assim, quem é esse um? Esquece! Não precisa saber não. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Satanás vai ter feito o curso dos 5 S's aí, ó. Ele vai ser um empresário eficiente. Eficácia. Gente, ele está trabalhando já. Ele está trabalhando no mundo a todo vapor. Todo o processo que nós estamos indo, gente, é um processo de montagem da plataforma. Ele está montando para que as pessoas sejam eficazmente enganadas. Eficazmente enganadas. Com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Bom, li rapidamente, Mas sabe qual é o resumo disso aqui? Deus e o diabo brigam sobre quase tudo, mas aqui eles fazem uma sociedade. Vamos enganar o cara? Vamos. Gente, você acha que alguém tem vez? Não tem vez nem contra o diabo, agora contra Deus e o diabo, tem jeito? Que o diabo vai enganar, tá? Ele com todo o poder, sinal e prodígio de mentira, com todo engano e injustiça para os que perecem. Então ele vai, o diabo assim, engana o poder, ele vai em cima e vai enganar. E aí depois diz que Deus lhes envia a operação do erro. Então Deus e o diabo junto estão querendo enganar o cara. Mas é isso que interessa aqui? Não, não é isso que interessa. Interessa quem é esse cara que os dois vão enganar. Isso interessa. Vocês viram aí alguma coisa? Quem é? Descobre aí quem é, porque se não descobrir quem é, você não vai saber preparar para não ser esse, tá? Não tiveram amor pela verdade e tiveram prazer na injustiça. Então, qual o antídoto? Amar a verdade. Aí você fala, então eu vou lutar pela teologia, pela doutrina certa. Não, não é esse tipo de verdade. Ele está falando sobre a verdade sobre você mesmo. A verdade que é aquilo que você não quer ver, aquilo que você não quer saber, aquilo que você não quer que ninguém mexa, aquilo que você põe escondido. Ele está falando assim, essa verdade que você esconde, ele é o campo que o diabo usa para te enganar. Então, o amor à verdade é antídoto para nós não sermos enganados, nem pelo diabo e nem pela operação do erro que Deus vai mandar, porque quem ama a verdade não vai ser enganado. Amém? Eu não tenho... não tem tempo sim, vamos ler aqui um pedacinho aqui. Quem já leu a Patrola? Quantos aqui já leram a Patrola? Tem uma parte aqui da Patrola. Deus tem um arsenal de instrumentos para tratar com seus filhos. Nesse arsenal há tudo. Desde uma palavra suave, progredindo até a patrola dirigida pelo Espírito Santo. Quando Deus coloca essa patrola em movimento, não existe nada, absolutamente nada que a possa impedir. A única coisa que você pode fazer é arrepender-se e bem depressa. Eu havia falado com Deus, Senhor, eu quero sair desse domínio da alma. Se o Senhor estiver fazendo alguma coisa na terra, eu quero saber. Mas Deus viu que eu estava tão envolvido no sistema religioso, tão profundamente enraizado nos meus hábitos,
que seria impossível sair sozinho. Foi por isso que ele chamou a patroa para entrar na minha vida. Perdi minha ordenação de pastor, perdi minha igreja, perdi meus amigos e quase perdi minha família. E falei, isso não pode ser Deus. Deus, porém, continua a aterrasar toda a velha estrutura. Aqui, assim, é maravilhoso. Assim, tem um trecho que fala que o Espírito Santo, quando nós somos convertidos, entra em nós e nós somos salvos. Mas a gente continua agindo igual uma pessoa que não é salva. Porque tem um monte de hábitos em cima dessa coisa que é um entulho. Não quer dizer que você não é salvo. Quer dizer que você ainda não é transformado. E o Espírito que você recebe fica lá dentro e fica vendo você viver essas coisas e fala assim, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. Aí você começa a ficar incomodado. E você fala, Deus, eu quero ser livre dessas coisas. Aí ele fala assim, mas como sem anestesia? Não, ele não fala assim, não. Ele... Porque, gente, tem coisa que vai doer muito. Porque está enraizado. E a gente usa desculpa bíblica para escapar. Gente, em briga de casal, tem gente que usa versículo bíblico um com o outro, já pensou? Versículo bíblico entre briga de casal, como é que pode? Deus não está interessado em versículo bíblico, Ele está interessado nos dois que estão conversando. E nos fatos de agora. Deus não é um Deus teórico, é um Deus prático, é um Deus da verdade. E então, quando o Espírito Santo fica entristecido dentro de nós por causa de ações nossas aí ele começa a gritar, gemer, clamar, e aí você começa, Deus, me livre dessas coisas. Ele fala assim, você tem certeza que você está orando isso? Deus, eu tenho certeza. Já pensou ficar livre disso? Ele falou assim, é muito bom ficar livre disso, mas o processo é difícil. Mas fala mais uma vez, que ele falou 3 vezes, né? Orar 3 vezes é sério, viu? Aí ele falou assim, é mais ou menos igual aqueles programas que você aperta e fala assim, se você apertar agora, meu filho, você vai ser cobrado de qualquer jeito. Você tem certeza que você quer? Tem certeza. Pronto. Agora vem a patrola. E Deus às vezes não faz muito rápido, mas quando começa a vir, depois você olha para trás, você fala assim, foi a minha oração que trouxe, né? E se eu soubesse, eu não orava. Mas graças a Deus eu não sabia. E hoje, depois de passar, eu dou graças a Deus, porque estou livre de um monte de coisa que não presta mesmo. Então, que Deus nos ajude, porque a única coisa que nos protege quando se pedir engano é isso aí. É Deus tratar conosco profundamente, com as atitudes e motivações, e tirar de nós aquelas coisas que são erradas, nos revelar, e aí nós temos liberdade, verdadeira liberdade. E a última coisa que nós vamos estudar hoje, esse terceiro sintoma aqui, é perseguição. Voltando para Mateus 24, 9 e 10. Ele diz, então sereis entregues à tortura. Esse aqui é o tipo das promessas que eles não põem na caixinha de promessa, tá? Mas é uma promessa, tá? Assim, Jesus está garantindo que isso vai acontecer, então é uma promessa, né? Ou uma ameaça, não sei qual que é, mas é uma promessa. E ele fala, então sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Eu gostaria que, de vez em quando todo mundo, você está numa igreja, está numa reunião e todo mundo está festejando, olha ao seu redor e pensa assim, será quantos aqui, pensa assim, que ajuda, esse exercício mental ajuda bastante, para você não dormir com os outros e entrar na onda de todo mundo. Você olha aqui, assim, quantos aqui vão ser falsos, vão negar Jesus na hora do vamos ver e vão trair uns aos outros? Pode ter certeza que muitos. Aí pergunta, e eu? E eu? A perseguição virá. E se nós formos preparar para os dias que virão, nós temos que começar a preparar pensando nisso. Nós precisamos começar a pensar nisso. Vai chegar o dia onde, por causa de defender valores cristãos, nós podemos ser presos, podemos ser acusados, podemos ser um monte de coisa, pode acontecer. Nós precisamos nos preparar para isso. Isso não acontece assim. A preparação não acontece rápido, a preparação acontece agora. Nós precisamos nos armar com essa preparação mental, cingir os lomos do entendimento. A perseguição está em grandes partes do mundo já, e vai chegar aqui, vai chegar.
Nós devemos orar para que não chegue. Ninguém deve desejar perseguição. Mas que ela vem. Vai vir, está vindo. Então nós precisamos nos preparar. Então uma das coisas, que eu pus aqui várias coisas antídotos. Nós precisamos sempre orar orações de gratidão a Deus pela liberdade que nós temos. Precisamos ser sempre gratos. Falar, isso aqui não é barato, isso aqui não é de graça, isso aqui não é comum. Grande parte do mundo não tem isso. Grande parte do mundo não tem essa liberdade. Nós devemos ser sempre gratos. Nós devemos orar e ajudar os perseguidos, diz aqui em Hebreus, como se nós estivéssemos na mesma situação. Então, ajuda muito você ouvir pregação de Ariadna, tá? Ariadna não consegue falar nada sem falar sobre os perseguidos. Então, ela traz essa consciência forte. Muitos outros irmãos têm esse ministério, Portas Abertas, tem muitos ministérios sérios. Não deixa isso para outros. Não deixe isso para outros. Você precisa disso. A Bíblia fala, lembrai dos presos como se fosse preso com eles. Esses dias, estávamos orando pela Mary, né? Que chama? Ela foi acusada... Miriam. Ela estava no Sudão e foi acusada de ser... falsas coisas e tal. Ela estava presa e o filho dela também preso com ela, o marido sem ela, e deu à luz na cadeia e estava condenada a ser enforcada pelo pecado de ter casado com um cara que não era muçulmano, sendo que o pai dela, que ela nem conheceu, era muçulmano e a mãe era cristã. Então, eles estavam dizendo que ela mudou de religião, só porque o pai era, então, legalmente, e ela é jurada de morte. Então, os cristãos no mundo todo começaram a orar, começou a virar uma coisa, eles liberaram ela, e todo mundo deu graças a Deus pela liberação dessa pena de morte lá no Sudão. E aí, 24 horas depois, quase, quando estava no aeroporto com a família toda, porque se ela ficasse lá, os familiares e outros que já tinham jurado de morte, ela morreria mais rápido do que na cadeia, quase. E prenderam ela novamente. Então, pediram novamente oração, por causa de um detalhe nos passaportes, mas eu acho que é uma desculpa. Então, irmãos, focalizar em cima de nomes e pessoas, indivíduos, é muito importante. Não só por causa deles, mas porque eles representam um grande contingente sem nome, que a gente está orando por esses, a gente está orando por os outros também. Amém? Então, assim, mantenha-se atualizado, mantenha-se consciente do que está acontecendo. E se Deus abrir as portas e der chance de ir para esses lugares, em conhecer pessoas, falar com elas, isso é muito importante para a igreja. A igreja precisa, ela não vai conseguir estar preparada para as lutas que vêm por ela se ela não realmente se solidarizar com quem já está passando. Tá? Então, essa é a exortação bíblica. Vigilância e sobriedade. Nós precisamos não abusar da liberdade que nós temos. Nós precisamos ser sóbrios. Nós precisamos aprender a viver com pouco. Nós precisamos aprender a viver com dificuldades. Sabe? Nós precisamos ter... Paulo fala, eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Né? Nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos ser pessoas que não aproveitam, abusam da liberdade só porque tem liberdade. Nós precisamos estar sérios, sóbrios e vigilantes e vivendo uma vida que, se vier, quando vier, nós estamos preparados para essas coisas. E, por último, a última letra, desapego à vida e aos bens materiais. Às vezes Deus vai pedir de você provas disso. Paulo falou, eu sei ter e eu sei não ter. Mas às vezes é muito teórico, né? Às vezes é muito teórico. Então Deus precisa nos ensinar às vezes ele fala assim, você realmente é desapegado das coisas materiais? Você realmente tem desapego? Então me dá isso. Então assim, nós precisamos estar dispostos a perder coisas, até voluntariamente, para que Deus nos ajude, nos fortaleça e nos dê essa atitude de desapego. Se Deus me deu, glória a Deus. Se Deus tirou, glória a Deus. Criar essa mentalidade. Vem voltando ao início. Foco, né? Pedrada, elogio, bênção, falta, não tem problema. Eu estou indo para um alvo. Amém? Então, isso é muito importante e não pode ser só teoria. Precisa ser coisa que Deus nos dirige, cada um, a enfrentar coisas que nos tornem isso prático, né? Precisamos exercitar. Não adianta a gente ter exercitado muitos anos antes e não continuar exercitando hoje. Nós precisamos ter exercício prático dessas coisas. E o Espírito Santo é o melhor professor para isso, né? O Espírito Santo sabe nos conduzir para tempos de bonança, tempos de descanso, tempos de alívio, tempos bons
e para tempos de provação, sabe? Nos tempos de alívio, de bonança, dê graça a Deus, seja sóbrio, seja grato, mas nos tempos de provação também a mesma coisa, porque nosso alvo não é nenhum nem outro, mas é seguir, perseguir o que Deus tem para as nossas vidas. Amém?